Tem gente que pensa que empreender é só abrir um negócio e começar a trabalhar. Não, às vezes tem a complexidade dependendo do seu negócio. No meu caso aqui, quantas vezes tem que andar 200 km para resolver coisas que outros não podem resolver. Então, vem comigo hoje em um dia aqui empreendendo, trabalhando, o dia a dia na prática. Olha só, parando aqui, deixa eu mostrar para você aqui, ó, beira da estrada. Olha só, beira da estrada, a gente está se alimentando e vamos seguir 200 km aqui para frente. Vamos lá, seguimos. Pessoal, empreender é você identificar dores e gerar soluções. Então, você consegue desenvolver um negócio aonde existe demanda para aquele negócio. No meu caso, eu estou aqui no sul do Piauí e aqui é uma região extremamente escassa de mão de obra qualificada. Quando eu digo mão de obra qualificada, eu não estou dizendo que não existam profissionais em diversas áreas, mas existe uma demanda reprimida gigantesca em inúmeras outras áreas que ainda não tem profissional qualificado. Eu abri uma pequena construtora. Essa minha construtora, na verdade, aqui ela é mais como uma agência de empregos do que propriamente como uma construtora. Eu trabalho mais administrando obras em vários lugares, contratando pessoas, fazendo contratos e montando equipes. Então eu vou para uma cidade, monto. É o trabalho de uma empreiteira. Porém, aqui nessa região, como nós temos essa lacuna, nós identificamos um plus, um extra, um a mais para ofertar o nosso serviço, que é justamente assumir toda a responsabilidade de uma obra, buscando, pagando, treinando e especializando profissionais para pegar uma obra do início ao fim. Então aqui as cidades elas são extremamente distantes uma das outras. Por exemplo, eu estou aqui em uma cidade chamada São Raimundo do Nonato e estou me deslocando agora para uma cidade chamada Caracol. Essa cidade está a quase 200 quilômetros de distância. Amanhã eu vou de São Raimundo do Nonato para uma outra cidade chamada Pedro Valentim, que fica mais ou menos a uns 130, 140 quilômetros de distância também. Então, são distâncias longas para você atender cidades pequenas, mas que tem uma demanda reprimida, tem uma demanda gigantesca na construção civil. Mas aqui vem a sacada: não é só na construção civil, é em várias outras áreas. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade não só de encontrar a mão de obra qualificada, mas nessas cidades encontrar um serviço de alimentação. Então existem cidades que a gente consegue, mas existem outras cidades que essa prestação de serviço para alimentação é bem escassa. Mas uma velha frase, que eu não me recordo de quem é o autor dela, diz que dinheiro você não ganha do lado de casa. Bom é aquele que consegue, ou a partir de casa. Porém, com o advento da internet, com a ascensão da internet, as pessoas estão tendo mais acesso e conseguindo fazer home office, trabalhar dentro de casa e gerar a sua renda, o seu sustento, o seu cuidado. Não é o meu caso nesse momento, apesar de já ter empreendido na internet em algumas circunstâncias, né, vendendo livros que eu mesmo fiz, desenvolvi, monetizando canais, enfim, estruturas na internet. Mas hoje a minha principal receita, minha principal fonte, minha principal atividade é a minha empresa aqui na construção civil. A questão educacional, preparatória aqui na nossa região e certamente em várias regiões do Brasil, ela é fundamental. É uma oportunidade absurda, gigantesca. Quando você faz, por exemplo, um evento de empreendedorismo aqui nessa região, muitas pessoas se interessam, vêm. Se você faz um evento de finanças, muitas pessoas se interessam, vêm. Nós fazemos isso mais a critério social para desenvolvimento humano, é propósito. Essa ponte que criamos entre a informação de instrução e preparação com as pessoas, isso aí tem gerado muita oportunidade aqui nessa região. Então, o empreendedor, ele não pode ficar acomodado.
ele precisa sempre enxergar as oportunidades. E olha, deixa eu dizer algo para você, aonde tem problema tem oportunidade, aonde tem uma dor tem uma oportunidade ali de iniciar um negócio. Aí você pode perguntar, poxa vida, eu preciso então de ter dinheiro para começar? Não, você precisa ter uma cabeça pensante. Nós começamos esse negócio sem dinheiro, foi apenas a oportunidade que nos foi apresentada, e depois que essa oportunidade nos foi apresentada, nós começamos a então encontrar outras oportunidades, outros pontos de uma demanda reprimida, de uma dor, de um problema que tinha ausência de solução. Então a gente começou a atuar nisso aí. Todos os dias a gente vai desenvolvendo negócios nesse segmento. Todos os dias a gente vai empreendendo, todos os dias a gente vai gerando receita aqui com os nossos empreendimentos. Eu vou te dar um outro exemplo aqui. Como a gente tem um longo tempo de estrada, eu vou fazer um vídeo aí sem muita edição nessa conversa aqui. A gente, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande de encontrar ferramentas e equipamentos nessas pequenas cidades. Então, por exemplo, é uma oportunidade que eu enxerguei. Comprei algumas ferramentas, alguns equipamentos, e essas ferramentas, elas me servem para construção, para aquela etapa, e posteriormente eu utilizo elas para locação. Eu vou dar um exemplo, a própria betoneira. A betoneira a gente desloca ela nas obras conforme a necessidade, e o tempo que ela ficaria ociosa, ela serve para ser alugada para algum terceiro, alguma pessoa particular que precisa fazer algum tipo de serviço. Então ela está sempre gerando receita. Por quê? Porque é uma dor que tem aqui. Nós estamos num canto do Nordeste, aqui na região mais da Caatinga, aqui na região sertaneja do Nordeste. Então você tem algumas cidades que são um pouco mais desenvolvidas e uma centena de cidades que são muito pequenas. Então traz muita limitação para o desenvolvimento daquela cidade. Por isso a gente encontra essas oportunidades aqui para desenvolver novos negócios. O empreendedor, ele só precisa ter essa visão. Em todo tempo ele precisa encontrar essas oportunidades. Agora vai algo, você não pode se tornar escravo da sua empresa, ou das suas empresas, ou dos seus negócios de empreendedorismo. Você só consegue crescer e se desenvolver se você descentralizar as questões menos importantes para o seu negócio. Ou seja, o que é que eu não preciso fazer, ou o que é que eu não posso fazer, ou o que eu não tenho habilidade para fazer. Encontre bons parceiros, e eu gosto de usar essa palavra, não funcionários, nem colaboradores, porque essa palavra já ficou um pouco surrada. Então as pessoas que trabalham dentro dessa visão, elas trabalham apenas para ganhar o dinheiro e ir embora. Mas parceiros, possíveis sócios do seu negócio. Então quando você apresenta para a pessoa não só uma oportunidade de emprego, de trabalho, mas você apresenta a ela uma oportunidade de negócio que ela também pode fazer parte, a mentalidade muda. Automaticamente a mentalidade muda. Mas, por exemplo, aqui na própria empresa, pessoas que começaram como ajudante em oportunidades nessas pequenas cidades, eles foram gradativamente se qualificando com as oportunidades que nós entregávamos, de conhecimento prático e teórico, foram galgando novos patamares e posição, se tornaram meio oficial, alguns se tornaram pedreiros, outros pintores, outros encarregados, e alguns a gente começou a trazer para essa ideia de partilha, de sociedade. Então, por exemplo, alguns que trabalhavam conosco como encarregados, agora eles já trabalham na sua própria obra. A gente consegue fazer essa parceria, né? Então, toda a parte burocrática, parte fiscal, parte contábil, tudo isso a gente faz a gerência, e a pessoa, ela então faz toda a parte de execução. Esses encarregados, que agora são sócios, eles entram com a parte de execução, a parte técnica, a parte prática. E aí a gente consegue fazer boas parcerias e a gente consegue descentralizar, e por isso nós conseguimos alcançar mais lugares, mais possibilidades. Deixa eu fazer aqui a ultrapassagem desse caminhão. Então,
a gente tem esse formato de trabalho aqui. Mas me diz aí, para esse vídeo não ficar muito longo nesse tema, me diz aí, e você, na sua cidade, você tem tido esse olhar mais clínico, avaliando as oportunidades, avaliando as dores, os problemas? Se existe problema, cria a solução. E aí você não vai precisar de dinheiro, por incrível que pareça, dinheiro é apenas uma consequência. Se você encontrar a solução e se você estiver disposto a fazer, você vai conseguir uma maneira de levantar dinheiro para começar o seu negócio. Seja com a dívida inteligente no banco, seja com um amigo, um parente, um pai, um irmão, alguém que confia no seu trabalho, um sócio, um investidor, que não é a pessoa que vai executar, mas acredita no trabalho. Então fique de olho nas oportunidades para aprender a empreender na prática. Muito obrigado por assistir esse vídeo. A gente vai conversando um pouquinho mais em outros vídeos. Um abraço, até mais!